pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e hoje eu vim aqui para contar para vocês um caso super misterioso que aconteceu aqui em Portugal. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e acione o sininho da notificação, porque toda segunda-feira eu vou estar deixando um vídeo novo aqui no canal para vocês. Kate e Gary, um casal de médicos ingleses, foram passar suas férias em família em Portugal. Eles foram com seus 3 filhos, um casal de gêmeos, Sean e Emily, de 2 anos, e Madeleine, de 3 anos. E também foram com alguns amigos juntos. Eles foram para a Praia da Luz, em Algarve, e ficaram hospedados no Ocean Club, que é um resort. Lá tem um clube só de crianças, onde as babás cuidam das crianças enquanto os pais saem para conhecer o resort. Lá tem bares, restaurantes, então para os pais que quisessem sair, aproveitar o dia, poderiam deixar os seus filhos nesse clube. Mas a Kate achou que não seria uma boa ideia. Ela pensou que seria muito tempo para as crianças ficarem lá no clube e que seria muito cansativo para eles passarem o dia todo lá. Então ela pensou em aproveitar o momento em família, passar o dia com as crianças e à noite, enquanto as crianças dormissem, ela e Gary saíssem para aproveitar a noite. E foi assim nas férias. Eles aproveitavam o dia com as crianças e à noite eles deixavam as crianças no quarto, sozinhos, dormindo, e ficavam ali perto, no bar ou no restaurante que tinha do outro lado da piscina do hotel. E então Kate e Gary ficavam revezando de 20 em 20 minutos, um subia e ia ver se as crianças estavam bem, se eles ainda estavam dormindo, e assim foi por todas as noites. E quando foi no dia 3 de maio de 2007, Kate e Gary fez o que eles fizeram todos os dias. Aproveitaram o dia em família e à noite eles deixaram as crianças no quarto e foram jantar no Tapa. Porém, dessa vez eles não foram sozinhos. Foi também os outros amigos que tinham ido com eles jantar, todo mundo junto. E como não foi diferente, eles de 20 em 20 minutos subiam para poder ver se as crianças estavam bem. O primeiro a subir foi o Gary. Ele subiu, viu se as crianças estavam bem e desceu às 9 horas da noite. Quando foi 9h30, um amigo deles que estavam na mesa subiu e foi ver se as crianças estavam bem. Quando foi quase 10 horas da noite, a Kate resolveu subir para ver como as crianças estavam. Quando ela subiu e abriu a porta, ela percebeu que a Madeleine não estava no quarto. Ela olhou a cama e estava vazia, não tinha ninguém no quarto. Só os gêmeos estavam dormindo, mas Madeleine tinha sumido. Então a Kate, desesperada, desceu correndo e foi no restaurante e começou a falar que pegaram a filha dela, que a filha dela havia sumido, e entrou num desespero. Lá eles chamaram a polícia para poder ver se achavam. E então chegaram os policiais para poder procurar a Madeleine pelo resort. Mas não só os policiais, pessoas que estavam trabalhando lá no resort e hóspedes resolveram também ajudar nas buscas, né? E todo mundo resolveu procurar a Madeleine por lá. Porém, infelizmente, não acharam. Não conseguiam saber aonde ela estava ou o que havia acontecido, porque ninguém viu a Madeleine. E foram olhar as câmeras de segurança e não acharam nada naquele dia. Nada foi capturado daquele dia. Então os policiais começaram a se perguntar o que de fato aconteceu aqui, né? Até porque ninguém viu. Não tinham pistas, não tinham arrombamentos na porta, não tinham nada que pudessem dizer o que aconteceu de fato com a Madeleine. Até que a sua amiga Jane resolveu dizer que viu um homem estranho atravessando a rua com uma criança no colo. Então a polícia achou estranho e resolveu tratar aquele caso como um suposto sequestro. Até afinal de contas, eles não sabiam o que tinha de fato acontecido, né? Então, eles começaram a tratar esse caso como um sequestro. 2 dias depois do ocorrido, os policiais resolveram divulgar o retrato falado do suposto sequestrador.
um dono de uma loja que estava ali em frente ao resort viu quando um homem estranho estava carregando uma criança no colo, loirinha, que parecia ser a Madeleine. Então ele disse aos policiais como esse homem parecia. Porém, como ali era um resort, passavam muitas pessoas por ali, ele olhou, mas não prestou muita atenção nos traços, no rosto. Então, assim, ele fez um retrato falado, mas não dava para identificar a pessoa que sequestrou a Madeleine, né? Então, assim, foi um retrato falado meio que em vão, porque se não tinha rosto, como que iriam saber quem foi o sequestrador, né? Então, assim, esse retrato falado foi bem ruim na época, porque divulgaram praticamente só o corpo. E então os policiais começaram a achar que esse sequestro foi um sequestro planejado, que o sequestrador ficou observando a família ali por alguns dias até achar a hora certa para concluir o seu plano. Então os policiais resolveram procurar nas redondezas ali do resort, né, procurar principalmente os pedófilos que tinham ali em volta, que estavam sendo procurados pela polícia, para poder ver se não conseguia achar o sequestrador da Madeleine. E foi aí que a Kate percebeu o quanto estava difícil, né, ter alguma notícia, alguma pista da sua filha. Ninguém viu, ninguém sabia de nada sobre a Madeleine. E foi aí que ela resolveu, então, pedir para alguns amigos que tinham muita influência na mídia para que divulgassem o caso, né, porque quem sabe, então, achassem a Madeleine ou tivesse qualquer pista de onde ela poderia estar. E foi aí que jornalistas do mundo inteiro ficaram sabendo sobre o caso e até ajudaram nas investigações, né, do caso. E então apareceu o primeiro suspeito da polícia, que é o Robert Murat. Vou deixar uma foto dele aqui para vocês verem. Ele foi o primeiro suspeito da polícia porque desde o início da investigação ele sempre esteve ali perto da família, né, pronto para ajudar, né, qualquer informação que chegava até a polícia ele queria também saber. Ele estava sempre ali querendo estar envolvido ali no meio dessa família. Então os policiais começaram a achar as ações dele meio estranhas, né? O que ele está fazendo aqui? Né? O porquê ele tá tão querendo saber sobre a investigação, o porquê que ele tá sempre pronto para ajudar, né? Será que ele não tá perto com alguma intenção, né, de saber se vão achar a Madeleine ou não? Então os policiais começaram a achar o comportamento dele muito estranho, de estar ali o tempo todo querendo saber sobre a investigação, né? E então depois de 11 dias, os policiais resolveram invadir a sua casa onde ele morava com a sua mãe. E ali na casa eles perceberam que da casa dele dava para ver o quarto onde as crianças ficavam dormindo. Então dava para ele ficar ali olhando e sabia quando as crianças estavam sozinhas. Então a polícia achou aquilo tudo muito suspeito. Então resolveram levar o Robert. Foi detido pela polícia para ser interrogado, mas por falta de provas a polícia teve que liberá-lo. Mas a polícia não parou as investigações por aí. A polícia ainda continuou investigando Robert e descobriu que na noite em que Madeleine desapareceu, tinha tido ligações para um número que é de Sergei Malinka, de 22 anos. É um russo. Então a polícia perguntou para eles, né, sobre as ligações. Eles falaram que não se lembrava de nada. Sergei Malinka disse que foi contratado pelo Robert para fazer um site para ele, mas que os dois não eram amigos. Então, Sergei Malinka disse que foi muito maltratado pelos policiais, que os policiais foram muito maus com ele, chamavam ele de pedófilo, mafioso russo, e que ele não gostou desse tratamento que ele teve dos policiais. Em setembro de 2007, os policiais começaram a investigar os pais de Madeleine, Kate e Gary. Os policiais, mesmo sem prova alguma, começaram a fazer perguntas diretamente para os pais sobre a Madeleine, porque os policiais acharam que aquela história de sequestro poderia ser inventada pelos pais e que os pais tiveram alguma negligência e acabou acontecendo algo com a Madeleine e os pais estivessem com medo e acabaram inventando, né, essa história de sequestro.
Então, depois de alguns meses de investigações, os policiais concluíram que sim, os pais de Madeleine estavam envolvidos no sumiço da menina. Eles contrataram cães farejadores e até no carro onde a família alugou, né, tinham vestígios de Madeleine e remédios para dormir. Então, os policiais levantaram as suspeitas de que a mãe deu remédio para as crianças dormirem naquela noite e Madeleine teve alguma reação ao remédio e acabou vindo até a óbito. Então, a mãe, desesperada com a situação e com medo do que poderia acontecer, pegou a menina, colocou no carro e levou e escondeu o corpo em algum lugar. Isso é uma teoria que talvez possa ter acontecido com a Madeleine, ninguém sabe o que de fato aconteceu com ela. Depois disso, várias outras pessoas foram suspeitas também de ter sequestrado, né, a Madeleine, mas ninguém sabe de fato o que houve naquele dia. Não se tem provas de nada conclusivo, né, para poder prender alguém ou dizer o que aconteceu, ou de fato saber quem foi, né? Nada concluído. Esse caso tem muitos anos e até hoje não foi solucionado porque não tem uma prova, nenhuma pista, nem nada do que realmente aconteceu com a Madeleine naquele dia. Então, pessoal, esse é o caso de hoje, né? É um caso que aconteceu em 2007, nós já estamos em 2024, não foi concluído. Para mim é um caso muito misterioso, porque até hoje não se tem nenhuma prova de nada, né? Não acharam nada depois de tantos anos, né? Foram também investidos muito dinheiro nas investigações e nada foi encontrado. Foram levantadas algumas teorias, como vocês viram, né, dos pais de Madeleine, mas não se tem provas o suficiente para dizer que foram eles, mas muitos falam que pode ter sido a negligência dos pais, né, de deixarem as crianças sozinhas, ou do remédio de ir dormir, ou pode ter sido realmente um sequestro, né? Não se tem provas para dizer o que realmente aconteceu naquela noite. Não se sabe o real motivo do sumiço da Madeleine. Mas é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixe seu like, acione o sininho da notificação, porque toda segunda tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? E aí é bom que vocês não perdem nada. Se tem algum caso que vocês queiram que eu conte aqui, é só deixar nos comentários que eu vou tá vendo, tá bem? Até mais!